Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 7 do curso intensivo de metas. Como sempre, é um prazer enorme para mim te receber aqui. Parabéns para você que veio até aqui no curso, chegando já na reta final quase, falando agora sobre coleta de dados, depois temos aula de estatística, análise de vieses e a escrita do artigo e do abstract para mandar para o congresso, que é a nossa aula 10, Implementation Day. Prazer enorme ter a sua participação. Vamos falar aqui de como coletar os dados agora para a sua meta-análise. Pessoal, vocês sabem que o intensivo de metas, as minhas aulas, não tem filiação com as instituições onde trabalho ou trabalhei. Então, isso aqui é muito importante para você que veio até aqui, que não parou pelo caminho, ressaltar a importância de seguir adiante. O prêmio, o troféu aqui, ele é muito simples, ele é muito claro, objetivo. Existe uma métrica muito clara para a efetividade do intensivo de metas na sua condição, na sua particularidade. Deu certo para você ou não? Que métrica é essa? Abstracts apresentados em congressos e publicações no PubMed. Claro que é importante todo o conhecimento que te agrega o curso, né? Te agrega para você ser um melhor médico ou médica, para você avaliar a literatura de maneira melhor, para você entender a metodologia de um estudo que você está analisando. Mas o mais importante, o motivo principal de você estar aqui e de eu estar aqui te ensinando é que você tenha suas publicações. E isso só vai acontecer com muita persistência e se você for até o final. Tudo bem? Então, eu falei para vocês durante todo o processo, né? Não é fácil, o caminho não é fácil, ele é tortuoso, tem barreiras, mas você precisa seguir adiante. Onde tiver dificuldade, você precisa trazer na monitoria. Eu e toda a equipe estamos à disposição mesmo, dentro dos limites ali da monitoria, da disponibilidade dos monitores também, para ajudar você em tudo que você precisa. É importante, eu necessito que você traga as suas dúvidas na monitoria para a gente analisar juntos. Fique atento aí no grupo de aviso, nas nossas aulas futuras, na aula prática também, porque em breve vou explicar para vocês sobre a oportunidade de mentoria que eu faço com alunos que já terminaram o intensivo de metas. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, pedindo para eu orientar, para eu mentorar um grupo de alunos, e eu realmente ofereço essa possibilidade uma vez que você tem o conhecimento já de meta-análise, né? Não tem como eu abrir a oportunidade para fazer pesquisa clínica randomizada, por exemplo, comigo aqui na minha instituição. Agora, com o conhecimento de meta-análise que você tem, vai ser um prazer enorme trabalhar com você na sua área específica, né? Não precisa ser na cardiologia, para te mentorar nos seus projetos individuais. Tem uma mentoria que eu ofereço ao final do curso e eu vou explicar para você nas próximas aulas, tá bom? Então fique atento aí se você tem interesse nos avisos futuros relacionados à mentoria. Nas próximas aulas práticas nossas, vou sempre tirar uma foto com a turma também, né? Então já venha preparado aí para tirar a foto da turma. A gente sempre gosta de postar depois, quando acaba o curso, lá no Instagram e tal. Então, eu vou convidar vocês para participarem aí nas próximas aulas. Como sempre, eu quero ressaltar também a importância do feedback. Mande as críticas construtivas, como eu posso melhorar sempre, independente se é na apostila, se é na aula prática, algum conceito que não ficou claro. Seja o mais específico possível no seu feedback, principalmente se for um feedback para melhora, eu preciso saber o que e como melhorar. E claro, o feedback positivo também é muito bem-vindo. Não esqueçam também do grupo nosso lá no LinkedIn, tá certo? Tenho respondido, procuro sempre eu e os monitores responderem lá. Às vezes acumulo alguns dias sem responder, mas deixe a sua pergunta lá e eu vou responder assim que for possível, tá bom? E procure também, quando você tiver daqui a um tempo, acabou o curso, você precisa voltar a algum conceito, use a comunidade nossa lá no LinkedIn para obter a resposta, seja no que alguém já postou e já salvou lá, seja para abrir um novo tema de discussão lá no LinkedIn. O objetivo é que vocês tenham essa comunidade aí para servirem de apoio uns aos outros. Então, relembrando o nosso caminho até aqui, aula 1 do Intensivo de Metas, ensinei métodos sistemáticos de como você pode minar ideias para suas pesquisas científicas. Depois, a gente aprendeu a organizar a estrutura da nossa ideia formando uma pergunta, especificamente no formato Picot. Depois disso, a gente testou viabilidade dessa ideia, né? Tinham 3 ou mais artigos que seguiam os critérios de inclusão, seguia a pergunta Picot,
não tinha uma meta-análise prévia, ou se existia, eu conseguia modificar ela de alguma maneira. Depois a gente montou a estratégia de busca, que era efetiva para isso aí, para a nossa pergunta Picot, lembrando de todos os conceitos que a gente discutiu lá, como montar uma estratégia de busca efetiva. Aí na aula 5 a gente também aprendeu sobre como fazer o registro prospectivo, aprendemos sobre outras bases de dados além do PubMed. Na aula 6 a gente fez a triagem dos estudos, desduplicamos, selecionamos para ler na íntegra. Depois, na hora de ler na íntegra, passou no teste de inclusão no nosso estudo ou não, preenchia os critérios de inclusão ou não. Então a gente fez essas 3 etapas. Desduplicou, aí a gente selecionou alguns para ler na íntegra e depois selecionou a partir da leitura na íntegra por que o estudo entraria ou não. E agora a gente vai pegar os estudos que a gente selecionou, que a gente de fato falou que vão entrar na nossa meta-análise. Agora a gente vai coletar os dados. Importante, muitos modelos que eu vou apresentar aqui para vocês, modelo de tabela 1, modelo de figura, tudo isso aqui está lá no Drive da publicação. Você pode ter acesso ao Drive da publicação através do portal do aluno, e depois que acabar o curso, você continua tendo acesso ao Drive da publicação, indo lá no LinkedIn, na comunidade nossa lá no LinkedIn. Esse post que eu fiz aqui, você pode até, se o post é um post antigo, né, dependendo de quando você estiver assistindo essa aula. Então você pode digitar lá na ferramenta de busca, no LinkedIn, na nossa comunidade, você pode digitar Drive da publicação, que vai aparecer lá para você. Então aqui, coleta de dados, é o tema da aula de hoje. Que dados são esses? Quais são os dados que a gente está coletando aqui? São 2 especificamente. A gente vai coletar as características dos estudos e a gente vai coletar os desfechos dos estudos. Quais estudos? Aqueles que a gente selecionou. A gente não está falando mais dos duplicados, dos estudos que a gente eliminou pelo abstract ou pelo título. A gente não está falando daqueles que a gente leu na íntegra, mas jogou fora depois. A gente está falando daqueles artigos que a gente selecionou para a nossa meta-análise. Preencheram todos os critérios de inclusão. Não tinha nenhum critério de exclusão. Então a gente fez tudo isso até aqui para a gente saber exatamente quais artigos vão entrar na nossa meta-análise. A partir desses artigos agora a gente vai coletar 2 dados especificamente de cada estudo, características da população e os desfechos do estudo. Tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar das características dos estudos. Olha aqui um exemplo. Esse aqui é um estudo publicado no New England Journal of Medicine. É um estudo randomizado. Eu não lembro exatamente qual estudo, mas um estudo randomizado publicado no New England Journal of Medicine. A tabela 1 desse estudo, no New England, no estudo randomizado, é sempre a mesma coisa. Reparem nos estudos randomizados que vocês leem no New England, no Lancet, no JAMA. É sempre a mesma coisa nessa tabela 1. O que é a tabela 1? Baseline Characteristics of Study Participants. Então, nessa tabela 1, os autores, nesse caso aqui o grupo liderado aí pelo autor Wright, eles estão falando para vocês quais são as características da população incluída naquele estudo. Nesse caso aqui tem 28% dos pacientes têm mais que 75 anos, 28% também tem doença renal crônica, 20% doença cardiovascular e assim por diante. Então a tabela 1 no estudo randomizado representa as características dos pacientes naquele estudo. Porque os pacientes em um estudo randomizado são a unidade de estudo. Vamos fazer um estudo randomizado da droga A ou droga B. Beleza, a gente vai recrutar os pacientes e os pacientes vão ser a unidade de estudo. Cada paciente é uma unidade daquele estudo randomizado. Na meta-análise, não. Qual que é a unidade de estudo da meta-análise? Responde aí antes de ouvir a resposta. São os pacientes? Não são. Na meta-análise, a unidade de estudo são os próprios estudos individuais que você selecionou. Então, nessa meta-análise minha aqui, nossa, tinha muito estudo aqui, hein? Nossa, tem aqui, sei lá, vamos supor que tem 20 estudos aqui. Tem 20 estudos nessa tabela aqui, e nessa minha meta-análise tem 20 estudos, ou seja, cada um deles é uma unidade de estudo. Então, a tabela 1 da meta-análise, ela não traz a característica de base dos pacientes. Ela traz as características de base dos estudos que você incluiu. Então, olha o título da tabela 1, olha aqui. Olha o título. Baseline Characteristics of Included Studies. No estudo randomizado, Baseline Characteristic of Study Participants.
Na meta-análise, Baseline Characteristics of Included Studies. Entendeu? A meta-análise traz como unidade de estudo os estudos que você selecionou para a meta-análise. E aí repare que tem um monte de características aqui. Qual que é o desenho do estudo? Nesse caso, inclui randomizados e não randomizados. Tem também quantos pacientes, a proporção de pacientes com FA paroxística, qual que é a porcentagem que eram homens, qual que é a idade média dos pacientes em cada estudo e assim por diante. Então aqui eu estou representando as características de base de cada estudo na minha meta-análise, certo? E é justamente isso aqui a primeira parte da aula. A primeira parte da aula de hoje é coletar dados. Que dados? As características dos estudos individuais. Basicamente, a primeira parte dessa nossa aula aqui é montar a tabela 1 da sua meta-análise. Então, olha aqui, a tabela 1 contém as principais características dos estudos incluídos, mas não tem todas as características dos estudos. Repare nesse conceito importante, tá bom? Ela tem as principais características, mas não todas as características. Ou seja, a gente tem que ser seletivo nas características que a gente inclui na nossa tabela 1. A gente precisa selecionar exatamente quais características colocar lá. Você vai escolher as principais características. Não dá para você colocar todas. Nesse caso aqui eu coloquei o desenho, eu coloquei quantos pacientes tinham feito criobalão, quantos tinham feito radiofrequência, coloquei a proporção de pacientes com FA paroxística, qual porcentagem eram homens e assim por diante. Então eu escolhi aqui 10 características mais ou menos para colocar na minha tabela 1. Repare que eu não coloquei aqui qual que é a porcentagem de pacientes que tinham diabetes em cada estudo, tá bom? Então isso é importante. Como você vai montar essa tabela 1? Você vai buscar o modelo lá no Drive da publicação. Você vai precisar de todos esses 3 documentos aqui. Então você vai lá no Drive da publicação, né? Esse aqui tá uma foto do meu próprio Drive, mas você vai clicar aqui no link e vai te trazer direto para essa pasta aqui, Drive da publicação. Quando vier para esse Drive da publicação, você vai clicar na subpasta Tabela 1. Nessa Tabela 1, você vai ter esses 3 documentos. O primeiro que você vai abrir é esse Excel, que vai ter um modelo para você coletar os dados. Depois tem um exemplo de tabela 1 e um template de tabela 1. Você vai precisar de todos os 3 para montar a sua tabela 1. O primeiro passo é aquela planilha do Excel, que está disponível para você. Essa planilha, ela tem o modelo lá no Drive da publicação, é o arquivo que eu acabei de te mostrar. Ela vai ter o espaço lá para você selecionar as características para trazer para dentro da sua planilha. Então você vai pegar os estudos individuais, suponhamos que você tenha 10 estudos na sua meta-análise. Então você vai começar a coletar para cada um deles, por exemplo, aqui o estudo Canvas, o estudo DAPA, o estudo Declare. Você vai começar a coletar as características nessa tabela do Excel, nessa planilha do Excel. Quais características você vai coletar? A princípio, você vai coletar um número grande. Você vai coletar praticamente todas as características que tiverem disponíveis dos estudos. Você quer saber o máximo sobre esses estudos aqui, por enquanto. Você está colocando só na sua planilha do Excel, não é necessariamente que tudo isso vai para o seu artigo. Então você vai ser abrangente nessa coleta do Excel. Não precisa coletar tudo aquilo. Se é uma característica irrelevante, que você não está nem aí para ela, você não vai trazer ela para a sua planilha do Excel. Mas você, nesse primeiro momento, vai ser mais inclusivo, vai ser mais abrangente. Você vai coletando as características do seu estudo 1, depois do seu estudo 2, você vai colocando na planilha do Excel. Tudo certo? Você vai ver que algumas características não tem em todos os estudos, por exemplo. Olha aqui. Nesse exemplo aqui, um dos estudos não deu a porcentagem de pacientes que eram mulheres, que eu venho colocando em todos os estudos. Nesse caso, eu estava comparando o inibidor de SGLT2 com placebo. Então, esse estudo aqui em particular, que é o estudo do Soloist, parece, ele não deu a porcentagem de sexo feminino em cada grupo. Ele deu só a porcentagem total. Então, você vai coletando aqui tanto para o grupo intervenção, o grupo controle, tanto como para a população total de cada estudo, as várias características. Então, abra essa planilha do Excel lá no Drive da publicação e veja ela. Pode até fazer uma pausa na aula aqui agora e vai lá para você ver essa planilha. Ela tem um monte de características nessa planilha. É só um exemplo do meu estudo. É um exemplo hipotético. Então, você vai começar a coletar dados. Coletar dados é um processo que demora. E aí você vai enchendo a sua planilha. É importante você focar na sua população específica.
Lembra da sua pergunta Picot. Suponhamos que você quer fazer um estudo em pacientes com diabetes e doença renal crônica. E aí você está coletando dados dessa população. Aí você tem um estudo de pacientes com doença renal crônica que tem diabetes e não diabetes, mas você só quer os diabéticos. A sua população de interesse é diabéticos com doença renal crônica. Você não está interessado em quem tem doença renal crônica sem diabetes. Tudo bem. Aí se você quer só diabetes com doença renal crônica, você tem que coletar dados dessa população. Mesmo que seja um subgrupo de um outro estudo, você tem que buscar os dados da sua população de interesse. Lembrando que a sua população de interesse pode ser um subgrupo de um estudo maior. Vamos ver um exemplo aqui para ficar claro, né? Então, esse aqui é uma publicação que eu fiz, essa publicação anterior, que eu coloquei no 1 ou 2 slides atrás. Eu estava estudando o uso de inibidores de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Aí esse estudo aqui, se eu não me engano é o estudo Canvas, esse estudo aqui, eles publicaram em pacientes com diabetes, inibidor de SGLT2 em pacientes com diabetes. Dentre a população de pacientes com diabetes, tinha quem tinha insuficiência cardíaca e quem não tinha insuficiência cardíaca. Mas a minha população de interesse era pacientes com insuficiência cardíaca. Então, nesse caso, a população total do Canvas inclui todo mundo aqui, mas eu não estou interessado no pessoal que não tinha insuficiência cardíaca. Eu só quero esse pessoal aqui, com insuficiência cardíaca. E é nessa população que eu vou focar. Então, quando eu for coletar os dados para a minha tabela, como a minha população é pacientes com insuficiência cardíaca, eu vou focar nessa tabela aqui, tá bom? Algumas perguntas que surgem a respeito do processo. Eu coleto esses dados em número absoluto de pacientes ou em número relativo, em porcentagem do total, porcentagem do denominador? Dos dois. A princípio, você vai coletar ser abrangente, como eu falei para vocês. Então, você vai ser o mais abrangente aqui nessa fase. Você vai coletar em absoluto, em número relativo e tal. E depois a gente vai selecionar de fato o que vai entrar na tabela 1 e o que não vai. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Repare aqui na minha tabela 1, no exemplo da tabela 1, não, no exemplo do Excel, eu coloquei aqui o número absoluto de pacientes e a porcentagem. Estou sendo bem abrangente aqui por enquanto na minha tabela 1. E depois a gente seleciona se a gente vai usar o absoluto ou o relativo. Outra coisa importante, se o número total de pacientes não estiver disponível, né? Se só tem, por exemplo, a porcentagem, você coloca só a porcentagem por enquanto. E o contrário, né? Só tem o número total de pacientes, mas não tem a porcentagem. Você coleta isso. Você coleta tudo o que tiver disponível nos estudos individuais. Então, nesse exemplo aqui, ele não me deu um total. Eu não tenho, por exemplo, o sexo feminino, qual que é na população total de pacientes. Eu só tenho dividido pelos dois grupos. Quando der para deduzir, nesse caso aqui só com a matemática simples, você consegue calcular o da população total. Tudo bem, você consegue até fazer isso quando é média, por exemplo. Mas se é uma mediana, se você não tem como coletar o que você não tem disponível. Você coleta, por enquanto, todos os dados que você tem disponível, inclusive os dados indiretos, os dados que você vai derivar, como, por exemplo, o número de mulheres na população total. Você só somar esse com esse e soma o denominador da população total. Então, tem um modelo na planilha lá para vocês trabalharem tudo isso, tá bom? Colete o que estiver disponível para você. Esse é o tema. Esse é o lema. Colete o que estiver disponível para você, tá bom? O produto final que a gente quer mostrar no nosso artigo é uma tabela 1 como essa. Lembrando que tabela 1, Baseline Characteristics of Included Studies, as características de base dos estudos individuais. Vamos ter aqui uma linha com cada estudo que foi incluído na nossa meta-análise e as principais características daqueles estudos. Então isso aqui vai se tornar muito mais claro na aula prática, não é mesmo? Mas desde já eu quero explicar para vocês como que a gente vai selecionar de fato essas características aqui. Veja bem, nesse caso aqui a gente tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 colunas, 11 características dos estudos individuais que eu decidi trazer para a minha tabela 1 aqui. Então aqui tem número de pacientes, qual inibidor de SGLT2 cada estudo utilizou e assim por diante.
As características que vão aparecer nessa tabela 1 aqui, na minha publicação, né, eu vou selecionar elas a partir daquele Excel que a gente montou agorinha. Aquele Excel, lembra que eu falei colete o que estiver disponível? Então você vai coletar naquele Excel várias e várias características, em excesso, além do que vai, no final das contas, estar disponível na sua tabela 1. Mas esse passo é um passo importante porque você vai ter em um lugar só, em uma planilha apenas, as principais características dos estudos, para você escolher quais são as principais para você trazer para a sua tabela 1. Não dá para colocar todas aqui, tá certo? Então você vai selecionar dessa maneira, você traz para a tabela 1 todas, ou a grande maioria das características, as mais relevantes pelo menos. Claro, se é algo totalmente sem propósito, que você sabe já de olhar nos estudos individuais que não vai estar presente na sua tabela 1, aí você não precisa trazer aquela característica para a planilha do Excel, tá bom? Mas você, caso contrário, está na dúvida, é o mesmo processo que a gente seguiu para tudo até aqui. Está na dúvida, né? Traz para ler na íntegra, lembra disso? Aqui é a mesma coisa. Está na dúvida se eu vou incluir, por exemplo, a fração de ejeção dos pacientes nos estudos, não é mesmo? Olha, aqui parece que fração de ejeção nem chegou a ser incluído nessa tabela. Então, mas eu não coloquei a fração de ejeção média de cada estudo, mas seguramente era uma característica que eu ponderei colocar na minha tabela 1. Então, estava lá, eu fui trazendo para o Excel. E aí depois, no final, eu vejo quais estudos reportaram quais características, quais são as principais, quais são as disponíveis na maioria dos estudos, e eu trago isso para a minha tabela. Repare que às vezes tem algumas características aqui na minha tabela 1 que não estão presentes em um ou outro estudo individual. Por exemplo, o NA aqui significa Not Available. Então aqui, por exemplo, o estudo EMPA-REG Outcome, ele não deu quantos pacientes tinham NIHA classe 2. Eu coloquei isso aqui na minha tabela 1, mas não tinha isso aqui no EMPA-REG. Tá bom? Então, isso aqui eu vou saber como? Coletando primeiro do estudo individual para a minha tabela 1. Claro, eu mostrei ela no Excel, mas você poderia fazer no Word também, né? Você monta tudo no Word, aí você filtra, seleciona quais de fato vão estar na sua tabela 1 ou não. Tá? Lá no Drive da publicação, tem vários modelos para fazer essa tabela 1. De estudos diferentes que eu fiz, características diferentes que incluí, dependendo do estudo. Aí você vai selecionar entre aqueles modelos qual é que você mais se agrada. E tem também um modelo editável no Word para você criar de fato a sua própria tabela 1 e colocar aí no seu artigo, tá bom? Então é muito importante, quando você estiver coletando esses dados dos estudos individuais, para você trazer eles para o seu Excel, depois para a sua tabela 1, é muito importante você procurar em todo lugar. Você às vezes precisa procurar no apêndice de algum estudo, às vezes você precisa procurar no texto. A maioria das vezes vai estar na tabela 1 essa própria característica, na tabela 1 do estudo individual. Mas nem sempre. Então você tem que procurar em todo lugar. Se você quer coletar, por exemplo, a porcentagem de pacientes que têm diabetes em um estudo, às vezes está na tabela 1 daquele estudo, mas às vezes está em outro lugar. Você tem que procurar em vários lugares essas características dos estudos individuais. Outra coisa, se você vai incluir na sua tabela 1, por exemplo, qual que é a porcentagem de pacientes que têm diabetes? Não é o caso aqui, eu coloquei aqui a porcentagem de pacientes que têm diabetes. Repare que em alguns dos estudos essa porcentagem é 100%. Nesses casos ela é 100%, quer dizer, todos os pacientes naquele estudo tinham diabetes, porque era um critério de inclusão daquele estudo. Então, se algum estudo seu, individual, que vai entrar na sua meta-análise, ele fala que faz parte do critério de inclusão ter X, obviamente todo mundo naquele estudo tem X. Então, no meu caso, lá no exemplo, era diabetes. Meu estudo é insuficiência cardíaca. Agora, tem estudos que eu incluí na minha meta-análise que eram só pacientes com diabetes e insuficiência cardíaca. Então, claro que todos aqueles pacientes tinham diabetes, então a proporção dos pacientes naquele estudo com diabetes é 100%, porque era um critério de inclusão do estudo. Outra coisa, quando sua tabela 1 estiver pronta aqui, ela é feita geralmente por um autor apenas, né? Não precisa todo mundo fazer isso aqui, demora, dá bastante trabalho criar uma tabela 1 no estudo de uma meta-análise. Quando ela estiver pronta, um outro autor tem que conferir todos os números, de forma independente. Pega a tabela 1 e vai olhando, um por um. Onde que o Anderson tirou aqui que nesse estudo do Canvas tinha a média de idade 63,8?
Será que você não digitou errado? Será que não era 64,8? Então, é um processo manual. Essa tabela aqui eu criei manualmente, colocando o número em cada célula do Excel, depois fazendo no Word e tal. Isso demora, dá trabalho e é sujeito a erro. É muito comum quando alguém faz errar alguma coisa na tabela 1. Então tem que vir um outro autor e falar, conferir o trabalho de quem fez a tabela 1, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o processo resumido, aquilo que eu falei para vocês. Primeiro você escolhe os estudos a serem incluídos na sua meta-análise. Até a aula 6. Fez a triagem, desduplicou, tal. Selecionou para ler na íntegra. Depois disso, você selecionou 5 estudos, 7 estudos, dependendo da sua pergunta. Primeiro você escolhe os estudos a serem incluídos, depois você escolhe as características que você vai coletar. Aquilo que eu falei, seja abrangente nesse primeiro passo. Será que a minha tabela 1 vai ter proporção de pacientes que já tiveram infarto do miocárdio? Não sei, por enquanto, então coloca na sua planilha do Excel, vai coletando dado. Depois você seleciona entre essa planilha do Excel quais dados você vai de fato incluir na sua tabela 1, tá bom? Então agora, em terceiro passo, depois que você coletou os dados lá no Excel, você escolhe a melhor maneira de apresentar a sua tabela 1, tá bom? Incluindo aí as unidades, tá bom? Incluindo as características, quais características de base vão ser incluídas e outras características. Outra possibilidade é vocês vão ver os modelos de tabela 1 que tem lá no Drive da publicação. Tem estudo que eu faço assim, que eu coloco aqui só o número total de pacientes. Olha, eu coloquei todos os pacientes no estudo Deboer, no estudo Canvas, que tinham diabetes. Eu não dividi entre o meu grupo intervenção e controle. Nesse outro aqui, repare que para cada característica eu subdividi entre o grupo intervenção e o grupo controle qual que é a porcentagem em cada grupo do estudo meu. Nesse caso, o grupo intervenção era criobalão e o controle radiofrequência. Então, essa decisão aqui também é totalmente a seu critério. Você vai colocar na sua tabela 1 todos os pacientes do estudo ou você vai subdividir entre intervenção e controle? Quando você está fazendo uma meta-análise só de estudos randomizados, a proporção de diabetes ou qualquer uma característica entre um grupo e outro deve ser muito similar, porque os pacientes foram randomizados entre os grupos. Então, quando é nesse caso, aí você não precisaria necessariamente colocar subdividido assim, né, entre o grupo intervenção e o grupo controle. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu espero, né? Por exemplo, aqui, ó, proporção de pacientes hipertensos no estudo Cook. 57% no grupo criobalão, 58% no grupo radiofrequência. Mas é porque esses aqui são estudos randomizados. Se tivesse só estudos randomizados, eu nem precisaria dividir em criobalão e radiofrequência. Mas quando o estudo é observacional, pode ter uma diferença grande. Por exemplo, 26% no grupo, 36% no outro grupo. Porque o estudo não é randomizado. Então, a divisão das características de base entre os grupos pode ser diferente. Se fosse só estudos randomizados, como nesse caso aqui, isso aqui é uma meta-análise só de estudos randomizados. Então, eu não subdividi, por exemplo, qual que é a proporção de mulheres em cada um dos grupos da minha meta-análise, nos que usaram inibidor de SGLT2, nos que usaram placebo. Eu não fiz isso. Eu só coloquei todas as mulheres em cada estudo, tá bom? Então, nessa fase final de montar a tabela 1, você vai colocar as unidades, vai selecionar a melhor unidade, tá bom? Então, às vezes tem, por exemplo, o tempo de segmento. O tempo de segmento é uma característica que eu frequentemente coloco na tabela 1, é praticamente universal. Follow-up, tá? Aí um estudo deu follow-up em dias, o outro estudo deu follow-up em meses, o outro estudo deu follow-up em anos. Mas aí você tem que padronizar aquilo ali, é só converter. Tá? Multiplica pelo número de dias, em um ano e assim por diante. Nesse caso, eu escolhi a unidade meses, tá bom? Algumas vezes, na maioria das vezes, você não tem dificuldade para escolher a unidade. Por exemplo, de fração de ejeção, você vai colocar em porcentagem. Fração de ejeção é 40%, 50%. Mas às vezes, como tempo, massa, por exemplo, você pode ter que escolher a unidade que você vai apresentar na sua tabela 1. E você escolhe tudo isso no final. Como escolher, né, entre uma coisa, entre as características, por exemplo, qual unidade você vai representar, depende muito da sua opinião pessoal, como que é a melhor maneira que você acha que deve ser representado esse dado, mas depende muito também de disponibilidade. Então, é bom você coletar aquela planilha do Excel que eu mostrei para depois selecionar as características que vão para a sua tabela 1, porque a tabela 1 do Excel vai te dar em um lugar só
ali quais são as principais características que estão disponíveis. Se você tem, por exemplo, 10 características que são reportadas por todos os estudos da sua meta-análise, e aí tem 5 outras que algum estudo põe, o outro não põe, tem um monte de estudo que não dá aquela característica, então é um bom indicador que talvez aquela não seja a melhor característica para pôr na sua tabela 1 da meta-análise. Então você consegue ver na planilha do Excel, e a gente vai fazer isso na aula prática, você consegue ver de maneira muito fácil e rápida quais são as características que todos os estudos reportaram para você. Tá bom? E o modelo está lá no Drive da publicação. Você pode acessar pelo portal do aluno ou pode acessar pelo grupo nosso do LinkedIn. Tá bom? A gente já coletou as características que precisamos para a tabela 1. Primeiro em um Excel para ter tudo ali em uma planilha, depois selecionamos as características de fato que vão para a tabela 1 e agora a gente vai selecionar os desfechos que vão ser incluídos na nossa meta-análise. Aí você fala, Anderson, mas lá na aula de pergunta Pickle da aula 2, a gente já definiu os desfechos da meta-análise. Em viabilidade, a gente já definiu os desfechos da meta-análise. Mas a verdade é que você definiu alguns, ou os principais desfechos da meta-análise. Existem algumas situações onde você vai querer só aqueles desfechos. Você só quer ver taquicardia ventricular, por exemplo, como um desfecho. Você só quer ver um desfecho específico, mas isso é incomum. Na maioria das vezes, você seleciona para a sua busca de viabilidade os desfechos principais. Mas à medida que você for aprendendo sobre o assunto, vendo mais estudos, você vai acrescentar vários e vários outros desfechos. E é aqui que a gente vai expandir esse leque de desfechos possíveis. Então, o que a gente vai fazer agora é coletar quais desfechos estão disponíveis em cada estudo. Não necessariamente ainda os números de cada desfecho. Isso a gente vai fazer na aula de estatística. Agora a gente só quer saber, olha, tal estudo tem tais e tais e tais desfechos. Outro estudo tem tais e tais e tais desfechos. E de novo a gente vai colocar tudo isso em uma outra planilha. Também está na mesma pasta do Drive da publicação que eu mostrei para vocês. É uma planilha do Excel como essa para coleta dos desfechos. Repito, coleta da disponibilidade dos desfechos. Então vamos entender isso aqui. Você pode modificar, pode criar a sua própria tabela. Esse aqui é só um modelo para você considerar. Então, é uma tabela que tem inclusive muitos desfechos, porque era um estudo que a gente fez, eu e um grupo de alunos, em que realmente tinha muitos desfechos para a gente coletar. Então aqui em cada coluna a gente coletou os estudos, nesse caso aqui, pelo menos aqui aparecendo para a gente, tem 4 estudos incluídos, né? Cada coluna em amarelo aí é um estudo diferente. Talvez eu acho que tinha até mais colunas para a direita, mas na tela aqui temos 4 estudos, né? O estudo do Meehan, Butt, Kawashima, Josheim, né? Então, temos esses 4 estudos que já decidimos que vão ser incluídos. E aí, a gente até colocou algumas características adicionais deles aqui, não precisava, esse aqui são características da tabela 1. Mas a gente vai coletar aqui, esse é o propósito dessa planilha, coletar quais desfechos estão disponíveis em cada estudo. Por exemplo, esse estudo aqui do Meehan, ele tem o desfecho de Major Bleeding, Cardiovascular Death, Stroke, Ischemic Stroke e assim por diante. Tem vários desfechos. Esse outro estudo aqui do Butt, ele não tem, por exemplo, Cardiovascular Death. Ele só tem Major Bleeding, Thromboembolism, mas não tem Cardiovascular Death, não tem Stroke e assim por diante. Qual que é o propósito disso aqui? Eu acho que já deve ter ficado nítido aí para você. É que você, de novo, consegue em uma planilha só ver quais desfechos tem pelo menos 3 estudos. Lembra disso? A gente precisa de 3 estudos no mínimo para a gente fazer um gráfico da floresta, um forest plot, para a gente rodar a estatística naquele desfecho. Então, o que você não quer fazer é começar a criar forest plot para tudo quanto é desfecho na aula 8, na aula de estatística, e aí depois descobrir, eita, para esse monte de desfecho que eu coletei os números aqui, eu só tenho 1 ou 2 estudos que me dão esse desfecho. Então não vai ter forest plot. Você perdeu um tempo absurdo se você fizer isso. Então eu, pessoalmente, gosto de ter uma planilha assim com todos os desfechos disponíveis em cada estudo. Por quê? Porque agora no final, suponhamos que eu quero fazer um desfecho de fatal stroke. Eu posso querer o tanto que for. Não tem como fazer fatal stroke se só um estudo me deu fatal stroke.
Não existe meta-análise de fatal stroke se só um estudo me deu fatal stroke, ou AVC fatal. Tá? Agora, por outro lado, olha aqui, major bleeding já dá para fazer com tranquilidade, tem 4 estudos aí que me deram major bleeding. Então esse é o propósito dessa tabela. All-cause mortality também, os 4 estudos me deram all-cause mortality. Então, na aula 8, a gente vai criar gráfico da floresta, fazer estatística para o desfecho de major bleeding e all-cause mortality. Tá bom? Se for, olha, atenção, onde que você vai buscar esses desfechos? Em todos os lugares do artigo. Nos resultados, na figura, na tabela, no apêndice, na publicação auxiliar, às vezes tem 3, 4, 5 publicações do mesmo estudo. Vai procurar em todos os lugares. Tá bom? Outra coisa importante, quando você estiver procurando esses desfechos aqui, suponhamos que você quer muito fazer o desfecho de cardiovascular death ou ischemic stroke. Você quer muito fazer o desfecho de ischemic stroke. Aí você achou lá no Meehan, achou no Kawashima, mas aí você só tem 2. E você está procurando que nem um doido achar o ischemic stroke no estudo do Butt. Aí suponhamos que você achou. Mas foi difícil, estava no apêndice, estava escondido. Quando você marcar o X aqui no Butt, coloca entre parênteses onde que você achou, porque depois você vai ter que voltar nesse lugar para pegar os números mais para frente, tá bom? Então você poderia coletar tudo junto, já ir coletando números? Poderia, mas eu acho, é uma preferência pessoal. Eu não gosto de ir coletando números ainda, que vai ser a nossa próxima aula, porque é aquela questão, você vai acabar coletando números para um monte de desfecho que vai acabar não acontecendo. Eu não vou fazer desfecho de myocardial infarction, porque só tem 2 estudos. Não vou fazer fatal stroke, só tem um estudo que me deu esse desfecho. Então eu, pessoalmente, prefiro fazer dessa maneira. Primeiro listo quais desfechos disponíveis, depois vou criar forest plots, fazer estatísticas dos desfechos disponíveis. É a minha preferência. Tá bom? Então, quando você encontrar um desfecho que estava muito escondido, demorou a achar, mas achou, marca o xizinho aqui e fala onde você achou, para ficar uma cola aí para quando você precisar achar esses números depois. Pessoal, então para fechar, você vai fazer os gráficos da floresta, o forest plot, com os desfechos que tem 3 ou mais estudos. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Façam um exercício, sobre o exercício a resposta, tá bom? Não esquece de mandar o exercício pro Drive, manda a resposta lá pra gente, porque a gente precisa de olhar as suas respostas para montar a aula prática, para ver onde estão as dificuldades, ver nas monitorias. Sempre um prazer trocar ideia com vocês, debater a sua própria ideia de pesquisa. E vamos com tudo ainda. A próxima aula é de estatística. Não esquece de ver a pré-aula que está disponível para vocês. Antes da aula 8, tem uma pré-aula inteira te preparando para isso. Tá bom? Não perca essa aula, pré-aula antes da aula de estatística. Um abraço e a gente se vê na aula prática 7. Até a próxima.